Fala galera, beleza? Mais um TM News na área, mais um TM News com muita informação, com muita coisa pra gente falar aqui e falar de Vasco mais uma vez, que o Vasco tá bombando de notícias, mas antes da gente começar o vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam no canal. É só clicar aqui embaixo e inscrever-se que você ajuda demais a gente. E também me siga no Instagram, @Thiago Mocova, que todos os dias eu estou colocando notícias lá, tanto de Vasco quanto de Messi, que inclusive a live de hoje, às 6h30 da tarde, do Tapa de Primeira, a gente mudou o horário do Tapa de Primeira, vai ser às 6h30 da tarde, vai ser sobre a volta do Messi ao Barcelona, que tenho notícias exclusivas. E quem me segue no Instagram, que está passando aqui embaixo, já sabe o que é, mas a gente vai dissecar um pouco mais sobre isso. Então, se inscreva no canal, que ajuda muito a gente continuar com o nosso trabalho, e também deixe o seu like no vídeo e compartilhe também esse vídeo que está rodando aqui. Vamos começar, galera, falando de Vasco e Resende, tá? O Vasco enfrenta o Resende agora no sábado, e é um jogo teste, o Brasileirão começa na semana que vem. Agora temos as finais dos estaduais. Ontem tivemos o início da Libertadores, também vamos falar sobre isso no Tapa de Primeira, às 6h30 da tarde. Mas eu quero falar duas coisas aqui desse jogo contra o Resende. Vasco da Gama e Resende será em São Januário e não será televisionado nem pela Vasco TV, provavelmente. Mas eu quero apontar duas coisas aqui. Primeira, o goleiro. O Léo Jardim é um bom goleiro, ninguém fala ao contrário disso. O Léo Jardim é um bom goleiro, faz boas atuações, porém não é uma sequência de boas atuações, ele é muito inseguro. Para mim hoje, Ivan tem que ser titular e contratado pelo Vasco. É um baita goleiro, jogou bem no Zenit, jogou bem no Corinthians, jogou bem em todos os lugares que ele passou. E chega no Vasco como reserva, não dá. O Ivan já tem que começar como titular nesse jogo contra o Resende e contra o Atlético Mineiro. A gente jogou 2 partidas treino. Nessas 2 partidas treino, a primeira contra o Atlético foi o Léo Jardim, a gente levou de 2-0. Com o Ivan no gol, metemos 5-1. Levou um gol, mas levou 1. O Léo Jardim levou 2. O Léo Jardim é muito inseguro, não é pegador de pênaltis. Eu gosto dele, mas como reserva. Hoje, o goleiro titular do Vasco é o Ivan. Ah, mas é emprestado. Problema. Bata a meta, faça ele bater as metas e contrate o Ivan. Porque não é contratação, não é gasto, é um investimento. O Ivan é um baita goleiro e pode ajudar muito o Vasco. Outra coisa, Barros tem que ser titular. O Andrei não voltou bem, o Andrei está pensando na Europa, não jogou bem, inclusive no jogo da seleção brasileira. Para mim, o Andrei está na hora de pegar um banquinho. Eu sei que não pode fazer isso por contrato, mas tem que colocar o Barros para jogar. Começa jogando com o Andrei, com 60 minutos de jogo, coloca o Barros. Porque o Barros, toda vez que entra, joga muito bem. Estava numa evolução muito constante, não sei porque foi sacado do time. Mas para mim tem que ser hoje o meio-campo. Jair, Rodrigo e Barros ali atrás. Não tem como tirar nenhum desses 3. Agora, até encerrar aí o empréstimo do Andrei, aí sim, tem que mantê-lo porque está em contrato e caso não coloque, a multa é alta. Mas o Barros, assim que o Andrei sair, tem que voltar para a titularidade. Bom menino, joga muito bem. Galera, outra coisa. Matheus Gonçalves, jogador do América Mineiro, ontem, numa entrevista coletiva, ele falou que um grande time do Rio de Janeiro fez proposta para ele. E algumas fontes aí já dizem que é o Vasco. A 777 vem tratando várias negociações em sigilo e acho até certo isso, tá? Muito difícil vazar alguma coisa, mas há fortes indícios que Vasco ou Botafogo são esses times. Conversei com pessoas lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, que me confirmaram essa informação. Há um time do Rio fazendo proposta por ele e é um time alvinegro, ou seja, ou é Vasco ou é Botafogo. Mais uma vez, esse duelo aí para os jogadores entre Vasco e Botafogo. Agora, é um jogador bom, mas é mais um jogador para compor elenco, um jogador jovem. Não é jogador para chegar e jogar, o que eu acho que o Vasco está precisando nesse momento. É um jogador que chegue, vá lá e vista a camisa, bote o seu na reta e vença os jogos pelo Vasco. Mude o time, mude o ânimo, mude o âmbito da partida e não mais um jogador para compor elenco. Lógico, são importantes jogadores para compor elenco. Porém, você tem que ter primeiro um time principal já formado para ter composição de elenco.
vejo muita gente xingando aí a 777. Eu vou até pegar aqui uma coisa que me intrigou, porque as contratações do Flamengo em 2018 foram absurdas, se a gente vê nos dias de hoje, como foi o Vitinho, por exemplo, contratado por 50 milhões de reais. Então, as contratações do Flamengo foram sendo formadas até 2019, 17, 18 e 19. O Flamengo conseguiu montar um time realmente bom, que até demorou para encaixar. Então, o que eu quero falar com isso? Tem que ter paciência também. É o primeiro ano de um projeto, é o primeiro ano de trabalho, uma reformulação não de elenco, mas de clube. E vão chegar jogadores que vão dar certo, vão chegar jogadores que não vão dar certo. E nesses momentos vão ter oscilações. Até o momento que o Vasco encaixar o time, encaixar o técnico, eu acho que o Barbieri tem competência, sim, para ser o técnico do Vasco, tem que evoluir, mas tem competência. E aí sim, o Vasco começar a dar certo. Porém, antes disso, a gente tem que ter paciência, sim, com a 777, que está fazendo trabalho. E acredito que na próxima janela de transferências, a janela de inverno ou verão europeu, se você preferir, vai ter alguma grande contratação. Outra coisa aqui do mercado da bola, o Hércules, do Fortaleza. Perguntei, fui atrás, falei inclusive com o presida do Fortaleza, o Marcelo, e não tem nenhuma proposta pelo Hércules. Não houve contato do Vasco pelo Fortaleza, foi apenas um rumor, nem especulação, nem sondagem, nada. O Vasco não sondou o Fortaleza, nem procurou Fortaleza para saber do Hércules. Não sei de onde que surgiu essa notícia, não sei de onde que inventaram que o Vasco estava observando o jogador, não teve absolutamente nada. Hércules vai continuar lá no Fortaleza, ou pelo menos não vai para o Vasco. Também temos aí a outra coisa do mercado da bola, agora uma saída do Vasco. O Laranjeira, menino da base, vai ser emprestado ao Remo até o final da Série C desse ano. E já foi confirmado que ele não vai renovar o contrato dele, nem o vínculo dele com o Vasco. Dessa forma, se ele for bem no Remo, já fica mais fácil. O Remo vai exercer a opção de compra e ele vai continuar no clube paraense. Agora, Laranjeira, infelizmente, não rendeu, não teve oportunidades também, não foi um menino que se destacou no profissional como se destacou na Copinha, por exemplo, mas acredito que o Vasco faça certo em não dispensá-lo, mas emprestá-lo, e aí sim deixar ele ver o que ele vai fazer com a carreira dele. O outro assunto polêmico é a licitação do Maraca, que mais uma vez foi travada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que agora não está mais nas mãos do prefeito, mas sim do governador do Rio de Janeiro, que travou uma negociação que vem desde março. Lembrando, não gosto de envolver política e futebol, mas o governador do Rio de Janeiro é flamenguista. E aí há essa questão, que está muita gente levantando, que ele pode estar tentando embromar isso aí para prejudicar o Vasco. Não acredito que seja isso, mas levantaram essa hipótese. Eu acho que essa licitação tem que ser feita entre os 4 grandes do Rio. Caso um não queira fazer essa concessão, fazer esse gerenciamento do estádio do Maracanã, tem todo o direito, mas também não vai ter alguns direitos que teria se fosse, como por exemplo, prioridade para escolher alguma data, teria que pagar mais, etc. Agora, o Vasco está querendo e tem todo o direito. O Vasco é o único clube no Rio de Janeiro que tem estádio próprio. É o único clube que pode escolher onde jogar. Só que ele quer reformar esse estádio. Detalhe, Fábio Azevedo, mais uma vez, trazendo informação exclusiva lá no canal dele, Fanático Vascaíno. Quando não é minha informação, eu dou o crédito. O Fábio trouxe hoje de manhã que ele apurou que o Vasco vai levar aí cerca de 2 anos para conseguir essa reforma, né, para fazer completamente essa reforma, e espera que até dia 21 de agosto, dia do aniversário do Vasco, esteja tudo certo, tudo ok, para que o estádio já esteja sendo reformado. Então, vai ter essa reforma, vai durar uns 2 anos a reforma do estádio, então por isso o Vasco quer jogar no Maracanã, quer estar no Maracanã, além do que o dinheiro é muito bom, né? Porque vemos o Flamengo aí, joga no Maracanã e arrecadou no ano passado, só com bilheteria, 100 milhões de reais. Então é por isso que o Vasco quer o Maracanã, tem todo o direito de jogar e também de participar do gerenciamento do estádio. E para finalizar, galera, camisa 10, tá? Camisa 10, eu botei aqui na capa o Rojas, porque ontem o Racing venceu seu jogo na Libertadores, um gol do Guerreiro e um golaço do Rojas. Mas não é só pelo golaço, é pelo que esse rapaz jogou ontem, é pelo que esse rapaz vem jogando
nos últimos anos, nas últimas temporadas e principalmente nessa temporada no futebol argentino. O Rojas é um baita jogador. É o camisa 10 que o Vasco precisa. E eu acho que é uma falta de planejamento sem tamanho do Vasco começar o Brasileirão sem o camisa 10. Ah, mas tem o meio do ano. Mas nesse meio do ano eles já vão ter passado umas 10 a 15 rodadas e isso pode prejudicar o Vasco. Não vale a pena iniciar o Brasileirão sem o camisa 10. Detalhe, não vamos ter Andrei e não vai ter o Marlon Gomes nesse início de Brasileirão, porque nesse meio de Brasileirão, porque ambos estarão na Copa do Mundo Sub-20. Outra, o Nenê, que é o camisa 10 do time, vai sair do Vasco ou vai se aposentar. Temos outro problema aí, porque se o Andrei e o Marlon Gomes não estiverem e não tivermos o camisa 10, que seria o Nenê, aí também se complica o Vasco e acaba... Cara, é falta de planejamento. É uma falta de planejamento sem tamanho do Vasco da Gama que vai começar o Brasileirão sem o camisa 10. E detalhe, sem dois dos seus principais jogadores, Andrei e Marlon Gomes. Então, o Rojas, que tem contrato até o dia 30 de junho de 2023, já pode assinar um pré-contrato e o Vasco tem que investir o que for nele, tem que ir atrás desse jogador, porque ele é o cara, o camisa 10 que o Vasco tanto fala, tanto precisa. Tem que ir atrás do Rojas, joga muita bola, é jovem ainda, pode ajudar muito o Vasco nesse processo de reformulação. Então, seu Paulo Brax e diretoria da 777 tem que ir atrás agora do Rojas. Tem que ir atrás do Rojas e contratar o Rojas. Tem que parar de ser tão passivo no mercado, começar a ser mais agressivo e fazer a contratação desse jogador, que vai ajudar muito o Vasco. E digo, se ele chegar, o Vasco já briga direto por uma Libertadores. Bom, galera, foi isso o vídeo de hoje. Eu peço para vocês, se inscrevam no canal. É muito importante a sua inscrição, ajuda muito a gente. É só clicar aqui embaixo nesse botãozinho vermelho e inscrever-se, que você ajuda demais o TM News a crescer, continuar trazendo conteúdos, continuar trazendo lives. Ontem o Tibério narrou o jogo do Palmeiras magistralmente. Ontem tivemos 2 lives também, o pós-jogo de Barcelona e Real Madrid. Então peço para vocês, se inscrevam no canal, ajuda muito a gente. Deixe seu like, me siga no Instagram, @Thiago Mocova, e amanhã, ou melhor, hoje, 6h30 da tarde, eu tô de volta junto com o Tibério pelo Tapa de Primeira. Grande abraço, galera! Deixe seu like, se inscreva no canal e amanhã tô de volta com o TM News e hoje, 6h30 da tarde, estou de volta com o Tapa de Primeira. Até daqui a pouco, galera!